Nós estamos aqui pela graça de Deus, para que juntos celebremos a vida de 2 pastores, de 2 famílias e o ministério da igreja como tal. E antes de nós começarmos esse momento assim de adoração, embora já estejamos no clima da adoração, nós vamos fazer um momento, que é um momento de gratidão, de homenagens, e eu quero chamar aqui a pastora Jocenita para nos dirigir nesse momento. Depois entraremos numa parte que é toda sequencial, e aí você vai entender por que nós estamos puxando esse momento para esse início de celebração. Muito bem. Se fosse deixar, muita gente ia querer fazer homenagem, né? Mas não dá para todos, então vamos fazer para o grupo. Primeiro eu quero chamar o Gediael. Gediael, a Duda e a Bela. Vocês vão fazer uma homenagem especial para eles. Rafael e o Ricardo, cadê vocês? Estão internados já, né? Cadê o Ricardo? Aqui. Bom, quase que eu boto os 2 sentados juntinhos, né? Muito bem. O que vocês têm para oferecer em homenagem a esses pastores? Na palavra, em Jeremias 3,15 diz: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Uma ideia da Duda, da Ana Rosa, homenagear os pastores, uma coisa singular, né? A característica do pastor é o cajado. Dá na cabeça da ovelha, você fugir, puxar quando cai. Então, a ideia dessa moça aqui, sempre muito criativa, e recebam o cajado de vocês, cuidar das ovelhas. Vou falar uma coisa rápida, tá, pastor? Só para falar para vocês, abençoar, pedir para que, assim, parabéns por esse momento importante, tá? E eu não poderia deixar de falar, né, que eu estou muito feliz por esse momento e dizer que eu espero muito que eu veja algum milagre acontecendo, porque toda vez que eu vejo cajado lá na Bíblia, eles batem, vira cobra, vira isso, vira aquilo, eu só quero saber se vai acontecer dessa vez. Então vamos ver aí a fé, não me olha desse jeito não. É isso, Deus abençoe vocês. Obrigada. Vocês levam o cajado de vocês, que Deus os abençoe. Eu queria chamar o pessoal do CR aqui na frente, rapidinho. Toda a galerinha aí do CR. Por que eu estou fazendo isso? Porque o Rafael, ele assim, tá. Ele é importantíssimo no nosso ministério, muito importante. Pode levantar os cartazes, abre. Se eu fosse perguntar a cada um aqui, o que vocês acham, o que Rafael representa, tem representado na vida de vocês, todos falariam. Mas eu só vou perguntar ao Marcelo. Bem, como eu já disse uma vez, eu cheguei aqui em Cacos e o Rafael foi uma das pessoas que me acolheu de braços abertos e ajudou a juntar muito desses cacos. Hoje, com certeza, sou uma pessoa diferente, graças a Deus e ao Rafael. Fica aqui, Rafa. Sara, rapidinho, o que você tem a apresentar aí sobre o Rafael? Só para recordar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
chamado. Esse é o Rafael, que tem obedecido o chamado do Senhor. Parabéns, Rafael. Rose, o que você quer oferecer ao Rafael primeiro? Uma linda caneca, com a foto da família. O Ricardo também foi nosso celebrante, continua no nosso coração, então vem receber nossa homenagem também. Uhul! Nós amamos você, Ricardo. Todo o nosso CR ama você. Então, todo o CR pode dizer para eles, amamos vocês? Vamos lá? Amamos vocês. Que Deus os abençoe. Ok, gente. Pode sair. Pode voltar. Metanoia. O que vocês têm? Vamos lá. A Rose tem uma homenagem particular dela para os dois. Ela vai entregar com gratidão também. Karen, vem. Ricardo, a Duda pediu pra você chorar, tá? Ela não pediu, mas eu sei que tá na mente dela. Isso, viu? Eu já conheço. Gente, aqui tá um pouquinho do Ministério Metanoia para homenagear o Ricardo, que é a nossa liderança, junto com a esposa dele, Fernanda. A gente já chamava ele de Pastor Ricardo muitas vezes. A gente queria ler um versículo que representa um pouquinho dele nas nossas vidas também. A gente sempre que o Ricardo fala alguma coisa pra gente, ele se remete à palavra, à Bíblia. Então a gente vai ler 2 Timóteo 4:2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. E o que mais nos lembra ao Ricardo é a paciência no final. Porque ele tem muita paciência para explicar aos jovens e adolescentes sobre a palavra. Principalmente alguns mais pacientes do que até os outros, que exigem um pouquinho mais. Não falando dos adolescentes, imagina. Mas a gente está aqui para dizer o quanto a gente é grato por essa liderança e para dizer que nós somos abençoados de ter vocês em nossa vida, principalmente agora com o pastor Ricardo. E tem algumas homenagens para vocês aqui, até para o Rafael também. Esse aqui especialmente foi para os dois e a Duda vai dar um presente para o nosso pastor Ricardo agora também. O ministério se juntou para dar algo que lembra, né? A gente nunca vê o Ricardo sem a Bíblia. E a gente pensou nele e pensou o que a gente pode dar para ele nesse momento. E a Bíblia lembra você. A Bíblia remete você, os estudos. Eu acho que todo mundo aqui, quando tem alguma dúvida, fala, eu posso perguntar para o Ricardo, que se ele não souber, pelo menos ele vai procurar a resposta para a gente. O ministério é muito, muito grato por ter você na nossa vida, por você estar acompanhando e lidando com a gente. O discurso vem depois. Agora, rapidinho, Ricardo e Rafael aqui à frente e sua família, rapidinho. Entrega aqui agora. Já entregou? Já entrega. Ah, tem um vídeo ainda? Ah, tá. Desculpa, tem um vídeo. Rapidinho, desculpa. Chamado. Um novo, não outro. Chamado. Esse já foi. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
minutinho com eles aqui à frente, com suas famílias. E agora toda a igreja vai fazer a última homenagem. Assim, eu sei que no momento depois teremos um momento de oração, né, de consagração. Mas toda a igreja vai ficar em pé, por favor. Rose, vem entregar o seu presente para eles aqui também. Que é pessoal também. Ela tem uma gratidão muito grande pela vida do Rafael e do Ricardo. Novos pastores, estou muito feliz por vocês. Essa é uma lembrança, eu pensei bem no que eu ia dar, então eu espero que vocês ainda não tenham. Eu acho que vocês vão usar bastante, vocês vão precisar. E eu já vou acalentando o coração de vocês, porque eu vou dar muito trabalho. Ela dá muito trabalho, mas ela é bênção também. Então, toda a igreja agora, nós vamos falar juntos o Senhor, a oração araônica. Vamos lá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti, o Senhor sobre ti derrame o seu rosto e te dê a paz. Amém? Vamos aplaudir agora, recebendo os nossos pastores. Deus os abençoe. Podeis assentar. Comecemos agora o nosso culto. Convidamos a igreja a se colocar de pé. Porque nesse momento nós vamos cantar uma canção que fala do amor de Deus pelas nossas vidas. Porque somos, na verdade, tão pequenos e tão falhos. Mas o Senhor, com grande amor, nos resgatou do lamaçal do pecado e nos transformou. Adore ao Senhor nessa noite, porque a palavra dele não muda e dele não assombra. Escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se meu nome está gravado em tuas mãos, consiga ver, sei que se levantará
é capaz de transformar as nossas vidas, a nossa história. Cante essa canção conosco. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Diga isso, remove. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia. Quantos aqui têm um chamado do Senhor? Diga amém. Aleluia. Nós fomos chamados pelo Senhor para uma grande obra. E nós não podemos voltar atrás. Não podemos largar o arado. É o Senhor quem nos capacita.
Nós somos totalmente dependentes dele. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. E é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande é o som me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito para fazer, há muito para fazer. Não há mais tempo para olhar atrás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Você pode se sentar. Nós estivemos hoje à tarde, por um período significativo, nós nos reunimos, pastores, algumas pessoas que estavam participando também, e cumprimos um protocolo da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que é fazer, sempre que nós temos candidatos ao Ministério da Palavra, nós formamos um concílio, examinamos os candidatos em algumas áreas do saber, teologia, eclesiologia, escatologia, ouvimos a sua experiência de conversão e chamada, e aí a gente faz com que essas pessoas, especialmente os pastores, deem o seu parecer, e nós tivemos então a recomendação do concílio
para que Ricardo e Rafael fossem consagrados ao ministério da palavra. E é o que nós vamos fazer agora, tá certo? Manuel, faz o favor de remover esse púlpito daqui. Eu quero chamar os pastores presentes, os pastores que participaram do concílio, para que venham aqui em cima. Traz as Bíblias também, para que nós possamos proceder a esse momento de consagração. Quero chamar aqui os dois candidatos, Rafael e Ricardo. Pastores, esse momento é o momento em que nós vamos pedir a Deus pela vida de vocês. Vamos pedir que Deus esteja direcionando. A igreja tem a responsabilidade de anunciar o reino. Acabamos de cantar que cada um tem um chamado. E aí Deus vai conduzindo os pastores dentro daquilo que Ele tem preparado, não é? Quem dá a diretriz do ministério não é o pastor da igreja local. O pastor da igreja local orienta a igreja, não é assim? Mas quem dá a diretriz do indivíduo é o Senhor. E nós esperamos que isso então aconteça na vida do Ricardo e do Rafael. O pastor Cruzoé foi escolhido para fazer a oração de consagração. Queria então que vocês se ajoelhassem. Nós vamos nos reunir aqui, os pastores, pedir que a congregação fique de pé, para que possamos também juntos, no mesmo espírito, pedir que Deus esteja abençoando a vida desses irmãos, acompanhando a oração aqui do pastor Cruzoé. Estenda suas mãos para cá, em direção ao pastor Rafael e o pastor Ricardo. Querido Deus e eterno Pai, como nós somos gratos, como nós estamos com nossos corações alegres, porque temos a certeza de que Tu, ó Deus, ainda chama, Tu escolhe para apacentar, para cuidar das Tuas ovelhas. Muito obrigado, ó Deus, pelo chamado do pastor Rafael, pelo chamado do pastor Ricardo, homens, ó Deus, que Tu escolheu. Ó Deus, Tu escolheu para a Tua honra e para a Tua glória, para apacentar o Teu rebanho num momento, ó Deus, tão difícil para a Tua igreja, uma sociedade tão podre, tão longe de Ti. Mas, ó Deus, que os Teus servos possam ser sal da terra, luz do mundo, fazer diferença e assim pastorear o Teu rebanho. Muito, muito obrigado por participar desse momento tão especial na vida dos Teus servos, pois é no nome de Jesus que colocamos, ó Deus, pastor Rafael, pastor Ricardo, em Tuas mãos. Cuida, sustenta, renova suas forças, enxuga as lágrimas quando houver, abençoa a família, a esposa, os filhos, sustentando na palma de suas mãos, e que o Teu nome possa ser glorificado. E é no nome de Jesus que eu falo contigo, com perdão dos meus pecados. Amém. Permaneçam de joelhos, porque eu quero chamar aqui agora as esposas, para que venham aqui, né? Fizemos esse momento de consagração, mas nós vamos orar agora pelo casal, Poliana, Fernanda, queria que viessem aqui, e nós vamos, de novo, fazer esse momento de oração, pedindo que Deus esteja abençoando a vida desses dois. Pedir que o Rian nos dirija nesse momento de oração. Mais uma vez, não pode ajoelhar, né? Nós estamos aqui, como é que é? Começa hoje uma trajetória de intercessão, não é isso? É verdade, e vocês vão precisar de muitos joelhos no chão, escreva isso. Querido Deus, de bondade e graça, nós louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Nós somos agradecidos pela oportunidade que temos nessa noite, ó Deus, de ordenar, ó Deus, pastor Ricardo e pastor Rafael, juntamente com as suas esposas, ó Pai. Ó Deus, o quão importante é a família nessa jornada, nós sabemos disso, ó Pai. E por isso, ó Deus, nesse momento, nós derramamos, ó Pai, através da sua presença, Senhor, bênçãos na vida desses casais, ó Pai.
para que eles possam, ó Deus, um ao outro fortalecer, ó Deus, na tua presença, fortalecer na tua palavra, fortalecer, ó Deus, dentro, ó Deus, do seu quarto, ó Pai, para que, Senhor, a palavra da esposa, a palavra do esposo, a palavra pastoral, nunca venha faltar, ó Deus, nesse lar, ó Pai. Abençoe, ó Deus, a vida, Senhor, desses casais que decidiram em conjunto trilhar, ó Deus, esta jornada de ministério, ó Pai. Que elas possam ser, ó Deus, esposas sábias, como diz a Tua palavra. Que elas possam ser auxiliadoras, conforme diz a Tua palavra. Que elas possam, ó Deus, suportar, dar suporte, ó Deus, à vida dos Teus servos, ó Deus. Que elas possam servir, ó Deus, para enxugar as lágrimas. Que elas possam servir, ó Deus, para impulsionar os Teus servos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo não está satisfeito, ó Deus, em, ó Deus, mais uma família pastoral ser ordenada. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, acampe os seus anjos, proteja, Senhor, guarde, Senhor, essas famílias que aqui estão, ó Deus, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua sombra, ó Deus, para que eles não possam, ó Deus, ser atingidos, ó Pai, pela flecha do maligno, ó Deus, mas que a Tua presença se faça presente dia após dia na família pastoral, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, se ajudar dia após dia, trilhando esse caminho de sabedoria, de paz, de graça, de bondade, debaixo sempre da Tua presença, e tendo a palavra, a Bíblia Sagrada, como fonte primária dessa sabedoria, como fonte primária da Sua pregação, ó Pai, que eles possam, ó Deus, como família, ser exemplos, ó Pai, para outras famílias, ó Deus, e que através da família deles, ó Deus, eles possam, através do Teu poder, ó Deus, serem usados para curar famílias que estão, ó Deus, destruídas, e serem usados para restaurar casamentos, ó Pai, porque foi para isso que eles foram chamados, para serem imitadores de Cristo, para serem, ó Deus, exemplo para aqueles que olham para eles, ó Pai. Essa é a oração que nós te fazemos, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Pastores, vamos fazer uma formação aqui, cadê? Precisamos agora de algumas fotos, né? Sempre que nós temos um momento como este aqui, a gente faz uma foto nova e troca lá no grupo dos pastores. Então, queria que nós fizéssemos aqui a nossa foto para esse novo momento, né? Ok? Olha só, nós temos dois momentos aqui ainda, pastores. O primeiro deles vai ser a entrega das Bíblias. E aí nós temos duas pessoas destacadas aqui. Pastora Josenita, que vai entregar a Bíblia para o Rafael, e o Marcelo, que vai entregar a Bíblia para o Ricardo. Então, Rafael, eu vou te presentear com aquilo que você mais gosta, mais tem intimidade. Eu sei que quando nós convidamos, quando você esteve conosco desde o início no Celebrando, o quanto que era importante a sua presença, o seu apoio no discipulado, né? Sempre de ajudar alguém, de aconselhar, de dar um estudo. Então, eu sempre te admirei, sabe? Sempre, é verdade. E você não pode fugir dessa palavra, tá? Enquanto você estiver se baseando nessa palavra, você vai ter muito sucesso e muitas vidas vão alcançar o Senhor através da sua vida. Quase que eu fico com a Bíblia, porque eu achei tão bonita, mas você merece.
Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, não é mais Ricardo. Amém, igreja? É Pastor Ricardo. Irmão, é um privilégio, né? A gente tem caminhado pouco tempo, né? Estou aqui há 3 anos, mas tem sido um privilégio poder lhe conhecer, poder participar desse momento, que é um momento ímpar. E antes de te entregar essa palavra, a Bíblia, eu quero deixar uma palavra para você. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos de 2 a 4, diz assim: alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto. Nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. Então que a palavra de Deus ela encontre morada no teu coração em todo o tempo, na sua casa, quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você é pastor em todo lugar onde a planta dos teus pés estiverem. Você continue honrando o nome de Deus assim como você tem feito. E uma das coisas que a sua filha falou, que é a questão da humildade. O pastor precisa ser humilde, o pastor precisa ser pacífico, o pastor precisa ser calmo, tranquilo. E essas são várias das características e de dons que Deus colocou em sua vida. Viu? Que Deus abençoe. Seja bem-vindo ao ministério. Não é fácil, mas é um privilégio estar no ministério pastoral chamado pelo Senhor. Amém? O Senhor recebe essa palavra do Senhor e que ela sirva de direção para a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, meus amigos. Podem voltar aos seus lugares. Então, agora nós temos aí, conforme o pastor Marcelo falou, os novos pastores, né? A partir de agora, a gente vai ter essa conduta em relação a Ricardo e Rafael. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Quero dar uma palavra bem rápida, bem objetiva, mas até um texto que já foi lido, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Jeremias capítulo 3, a partir do verso de número 15. Olha o que o texto diz. Já foi lido e a gente vai ler agora com um foco mais calmo, né? E objetivo aí naquilo que o texto se propõe a dizer. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão mais segundo a dureza do seu coração maligno. Sempre que eu estou vivendo um momento de consagração de pastores, seja aqui na igreja, seja em algum outro ambiente onde eu tenho oportunidade de estar, para mim é sempre uma renovação de propósitos. Primeiramente os meus, depois os da igreja e evidentemente dos que estão sendo consagrados. Por que isso? Porque quando você pensa na realidade do ministério e da igreja, você sabe que nós estamos pensando no mundo das instituições. Se há alguma coisa que está sendo hoje questionada pelo modelo de vida do nosso tempo, é toda e qualquer instituição. A igreja talvez seja uma dessas instituições
que tem recebido um ataque do mundo de forma objetiva, impiedosa e, ao mesmo tempo, destrutiva. O mundo nunca foi afeto à igreja. O mundo nunca foi disponível para a igreja. Nós não precisamos ter uma fantasia, até porque a Bíblia já nos mostra o mundo em oposição a Deus, desde que o homem pisou lá no jardim do Éden. Parece-me que Satanás conhecia o plano de Deus, ou conhece o plano de Deus com antecedência. Cada vez que Deus vai lançar um plano no mundo, Satanás se apressa em colocar alguma coisa contrária, de obstáculo, àquilo que está sendo implementado por Deus. Você acompanha a história do Antigo Testamento e é justamente esse o movimento da história. Nós temos duas construções em andamento. Nós temos a obra de Deus que está sendo construída ao longo dos séculos e temos as falsas construções de Satanás. A Bíblia diz que o povo de Deus entrou no Egito para comer, não é assim? Uma fome muito grande. Deus estava tentando construir um povo, e a Bíblia diz que nós vamos encontrar o povo de Deus construindo as cidades celeiros do faraó. Depois Deus quer construir uma espécie de casa para ele morar. E a Bíblia diz que um homem é escolhido para fazer isso, e ele decide construir um templo lá no centro de Jerusalém, e esta obra é uma obra que Deus vai aprovar. Essa obra é uma obra que Deus vai desejar. E diz o texto que quando as coisas estão em andamento, aparece um profeta e faz uma pergunta que precisa ser ouvida pelos pastores dos dias de hoje. O profeta chega e pergunta para o construtor do templo. E diz assim: que casa me edificareis? O céu é o meu trono, não é assim que está lá o texto? E a terra é o estrado, é o tapete dos meus pés. Aí nós entramos no Novo Testamento e vamos encontrar Deus construindo a igreja. A Bíblia diz que nós somos colocados nessa construção como as pedras vivas. E cada vez que essa igreja é edificada, cada dia que ela cresce ali um pouquinho, essa obra vai tendo a inimizade do diabo. Não perca de vista isso. Quando você estiver lá na sua casa, lembrando desse momento aqui, vá recordando que a construção de Deus tem a sua oposição nas construções de Satanás. E aí a gente vem para os dias de hoje. Eu comecei dizendo que as instituições estão sendo bombardeadas. O que será que vai fazer um pastor no mundo das conveniências? Não é assim o nosso mundo? O nosso mundo é o mundo do que convém. A igreja de hoje é uma igreja de algumas negociações em alguns contextos. Temos negociado, às vezes, até mesmo as nossas doutrinas. Há 150 anos atrás, quando os grandes avivalistas pregavam sobre pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje a gente prega sobre pecado, as pessoas mudam de igreja. É ou não é? E elas começam a se sentir ofendidas, porque a mensagem do Evangelho começou a fugir da conveniência. O texto que eu li para essa meditação fala de um momento de caos na história de Judá. Você sabe que Jeremias foi um profeta que ele viu o cativeiro.
ele percebeu que a condição moral e espiritual do povo de Deus ia resultar no cativeiro. Lá no cativeiro, diz o texto que o profeta Daniel percebeu, lendo as Escrituras, Daniel usa isso na primeira pessoa do singular, e ele diz assim: eu entendi, lendo o profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Olha o que é sintonia espiritual e profundidade de ministério. Um profeta está tendo uma percepção, mas ele não sabe o tempo. O outro está tendo uma percepção e percebe o tempo da profecia. E eu imagino como foi a sensação, tanto do primeiro que profetizou, quanto do segundo que interpretou, de dizer assim: olha, como é que é estar na linha, na estrada, no lugar onde a vontade de Deus está acontecendo. É algo simplesmente extraordinário, não é? Você viver sabendo que tudo aquilo que você está vivendo, percebendo, tudo que está acontecendo está dentro da vontade de Deus que está se processando ali agora. E aí, meus amigos, essa situação aqui do capítulo 3 é uma situação de caos. E eu preciso dar para você um conceito aqui agora. Diz o texto que Deus ia dar pastores segundo o seu coração. Mas nos tempos de Jeremias não tinha pastor, né? Esse pastor que foi consagrado aqui hoje, não tinha. Tinha o quê? Quem é que vai arriscar uma resposta aí agora, sem cometer uma gafe? Tinha os governantes. Eram os condutores. Esse conceito de pastoreio aqui está muito distante do conceito de pastoreio que estamos usando aqui hoje. O rei era o condutor. O político era o condutor. Você tem que pensar que Deus está olhando para a figura de condução como sendo uma figura de grande responsabilidade. A metáfora do pastoreio foi usada por Davi, no Salmo 23. Ele olha para o pastor lá cuidando de um rebanho, com a história que ele mesmo tinha, e ele traz isso de forma didática para a sua própria vida, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele me conduz a pastos verdejantes. Quem conhece Israel, algumas pessoas aqui conhecem, né? Lá em Israel não tem um gramado verdinho como nós conhecemos. Não existe isso lá. Você pensa que quando Davi estava dizendo que Deus o conduzia a pastos verdejantes, que você ia encontrar aquele pasto, né? Gigantesco, verde, como nós temos nas fazendas do Brasil? Claro que não. Nós temos que pensar que Israel era um deserto. E a mentalidade do salmista era justamente a mentalidade de quem conhecia o lugar onde morava, a terra onde pisava e o tipo de plantação que tinha ali. E Deus era, na cabeça de Davi, tão grande, que mesmo no deserto, ele fazia uma espécie de pasto verdejante. Aí, Jeremias está ali ouvindo essa história. Eu vou dar para vocês, pastores, segundo o meu coração. A primeira realidade do pastorado quando estávamos no momento do concílio, o Ricardo disse que ele não teve pai pastor, tio pastor. Eu também não tive modelo de pastor. À medida que o tempo foi passando e eu cometendo os meus erros e os meus acertos, sempre que alguém vinha e fazia uma observação para mim, eu dizia com todas as letras: eu fiz o que achava que era certo.
Pronto. Né? Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, mas se há alguma coisa que o pastor não tem que se preocupar, é se ele está agradando gregos e baianos. Né? Não pode. Não pode. Porque ou nós vamos agradar a uns e desagradar a outros, ou como disse Jesus, desagradar a uns e agradar a outros. Então nós vamos naquilo que nós achamos que é o certo. Olha só, a primeira necessidade do pastor, sabe qual é? É ter uma sensibilidade acerca da pessoa de Deus. É saber quem Deus é. Moisés usa de uma estratégia diante de Deus, que eu amo aquela história. A Bíblia diz que Moisés era um homem tão íntimo de Deus, que Deus falava com Moisés cara a cara. E um dia Moisés se aproveitou disso e descobriu que Deus gostava desse tema da intimidade. Ele disse: Senhor, o meu prazer é te conhecer. E a Bíblia diz que Deus achou graça em Moisés. Aí Moisés não perdeu tempo. Foi o que Moisés fez? Moisés disse assim: olha, Senhor, já que o Senhor tem achado graça em mim, eu vou te pedir um favor. E Deus disse assim: pede. Né? Deus era tão íntimo que a resposta foi nessa direção assim, com essa leveza. Pode pedir. E Moisés disse assim: eu peço que o Senhor me mostre a sua glória. Olha só, simples assim, eu não quero mais nada, só quero ver a tua glória. E a Bíblia diz que Deus colocou Moisés na fenda lá da rocha e desfilou diante dele toda a sua bondade. Amém? Quando nós temos a percepção de quem Deus é, Deus vai passar diante de nós toda a sua bondade. Se há alguém aqui nesta noite, cuja vida está seca, desprovida de alegria, de vitória, de grandeza espiritual, é porque não tem percebido a bondade de Deus passando na sua história. E você precisa se abrir, não é? A necessidade do ser humano foi dada por Moisés. Eu preciso ver a tua glória. E Deus, ao invés de fazer uma demonstração de fogos de artifício, um espetáculo como lá no dia 31 em Copacabana, ele passa diante de Moisés a sua bondade. Primeira necessidade do pastor é essa aí. Ele precisa ter a sensibilidade acerca de quem Deus é. Segunda, de forma assim muito objetiva, pastor, se quiser fazer um ministério que tenha pelo menos alguns acertos, ele precisa ter a sensibilidade de quem ele é. E sabe, eu olho para trás, nos meus 35 anos de ministério, e um exercício que eu gosto de fazer é lembrar das minhas origens. Eu gosto de saber de onde eu venho, eu gosto de saber de onde Deus me tirou, eu gosto de me lembrar que quando eu tinha a idade do Fernandinho, filho do Ricardo e da Fernanda aí, que come filé mignon todo dia, né? Toma banho na praia, né? Viaja de avião, é rico. Né? Nessa idade eu comia abóbora com café lá no interior da Bahia, Ricardo. Aí, há uns 15 dias atrás, eu estava com as minhas irmãs lá em Portugal. Olha de onde Deus me tirou. E me põe lá em Portugal, junto com as minhas irmãs lá. E nós estávamos nos lembrando disso. E eu dizia para elas: nós nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou e o infinitamente mais que Ele operou em nós. É isso. Eu acredito que Deus tem para nós o melhor. E o melhor, diz Paulo, é muito maior do que nós pedimos ou pensamos. Mas eu preciso ter o quê? A sensibilidade de quem eu sou.
Para terminar, um pastor que quer viver nos dias de hoje com alguns acertos, né? Com alguns pequenos acertos, ele precisa saber o mundo em que ele vive. O mundo que nós vivemos, diz Paulo, é um mundo tenebroso, dominado por dominadores cruéis, não é assim? Que estão conspirando dia e noite contra o reino. Mas é nesse mundo que nós vamos pregar o Evangelho. Eu fiquei uma semana fazendo estudos no Instagram sobre a figura de Jesus, até falando do tema do Natal que nós vamos viver a partir de amanhã. E nas minhas falas, lá nos estudos bíblicos que eu fiz, eu estava dizendo isso, olha só. O mundo de hoje, mesmo que não queira saber de Jesus, é tarefa da igreja anunciar Jesus. O que é que nós somos, pastores? Se eu fosse perguntar para vocês aqui, vou dar um conceito, tá certo? Existe aqui no Rio de Janeiro um aeroporto chamado Galeão, né? Antigamente existiam as galeias, não é isso? E os escravos ficavam acorrentados lá no porão, nas galeias, e remavam ali nos navios. Mas existia um escravo, que era líder daqueles escravos ali. E ele tinha uma corrente maior que os outros. Sabia disso? Aí na hora que um escravo caía, ele ia lá e colocava água na boca daquele escravo. Na hora que um tinha uma ferida, e era toda hora, ele ia lá e passava algum tipo de bálsamo na ferida, botava o cara no lugar para continuar remando, mas o fato é que eram todos escravos. O que é que nós somos? Nós somos os escravos das galeias. Não é isso? Nós remamos com os outros, cuidamos dos outros, choramos com os outros, mas estamos todos dentro do mesmo programa. E aquele que nos conduz é só o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos dê aí pastores que tenham toda a inteligência, mas que tenham toda a inteligência debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé nesse momento para adorar o nome do Senhor. Sei que és meu Pai
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com um coração alegre, feliz por tudo aquilo que Deus continua fazendo. Deus é o mesmo e Deus permanecerá o mesmo. No livro de Isaías 41:20, a nossa oração de gratidão por tudo que Deus está fazendo, diz assim: para que todos vejam, para que todos saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós oramos nessa noite com o coração alegres por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo. Obrigado a Deus por essa igreja estar aberta. Obrigado, Senhor, porque ainda há pessoas como eu e o pastor Ricardo, que ouvem o teu chamado, que aceitam o teu chamado, aceitam o desafio e dizem: eu quero entregar a minha vida para viver aquilo que o Senhor tem para esta nação. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela liderança dessa igreja. Obrigado, Senhor. Por aqueles, ó Deus, que têm caminhado à frente dos ministérios. Aleluia. E que entenderam que nesse tempo ainda há pessoas nessa igreja que são capazes de acrescentar ao trabalho que está sendo realizado. Aleluia. Senhor, eu quero nesse momento agradecer pela oportunidade de ainda estar vivo e contribuir
para o crescimento da tua obra. Aleluia. Senhor, usa a minha vida, usa a vida do pastor Ricardo, para que todos saibam, para que todos vejam, para que todos considerem e juntamente digam: foi somente a mão do Senhor que fez. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do seu Filho amado Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre vós, igualmente sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz.